Boa noite a todos e a todas. Aqui estamos reunidos irmanamente, através desse aplicativo virtual, mas de coração, todos nós estamos aqui reunidos para a palestra da noite de hoje, que será proferida pelo nosso pedagogo, pelo nosso professor Paulo Cartagenes. Mas antes, eu vou pedir à nossa irmã Sayonara para fazer a prece inicial. Boa noite a todos e a todas. Nesse momento inicial de prece, gostaria de convidar todos nós para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, nossos guias, companheiros de sempre. E assim, Deus amado, rogo a tua presença amorosa com o intuito de te agradecer por mais uma oportunidade tão rica de troca, de conhecimento, de esclarecimento, mas que não esqueçamos que, aliado a essa ampliação que o conhecimento traz, que a gente exerça a prática do bem diariamente, no sentido de conseguir construir as ferramentas necessárias para os degraus da elevação, né, do progresso. E não esqueçamos jamais da constante assistência da equipe espiritual, dos nossos guias, que nos ajudam na jornada terrestre, tornando mais leve, produtiva e útil. E que possamos sempre lembrar dessa doutrina como consoladora, como fortalecedora, que vem ampliar os nossos olhares no entendimento de si, do outro e do mundo. E assim, em prece, Pai, passo a palavra para Douglas, para que eu mesmo dê por iniciado mais uma atividade nessa noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Assim, com essa prece da nossa irmã Sayonara, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso querido irmão, para iniciarmos a noite de estudo, de palestra de hoje. E, para tanto, convidamos o nosso professor, Paulo Cartagenes, que falará com o tema Allan Kardec, a biografia dele e o nascimento da doutrina espírita. É bom lembrar a todos que Allan Kardec é o nosso querido Denisar Rivaio, que no dia 3 de outubro de 1804 nasceu na cidade de León. Portanto, amanhã estaremos comemorando os 216 anos de nascimento do nosso codificador, do nosso Allan Kardec. Então, Paulo, está com você, essa que é a 53ª palestra virtual que estamos realizando aqui no Caminhando para Jesus. Que a luz amorosa do nosso Mestre esteja contigo. Muita paz e uma excelente palestra para você. Boa noite a todos. Eu agradeço por essas vibrações amorosas, né, que iniciaram a nossa preparação para esse estudo, para esse trabalho. E para mim é uma alegria e uma honra poder trabalhar esse tema, né? Quando conversamos com o Rogério o mês passado, sugerimos a Rogério trabalhar próximo ao aniversário de Allan Kardec o tema da sua biografia e o seu grande legado, que é essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas, acima de tudo, de muito compromisso e muita responsabilidade, né? Como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, maior a nossa responsabilidade, né? Então, escolhemos fazer hoje uma homenagem a Allan Kardec, como colocou bem nosso irmão Douglas. Amanhã é o aniversário de seu reencarne, né? 3 de outubro de 1804, século XIX, começo do século XIX. Então, decidimos trabalhar com a biografia e com o nascimento da doutrina espírita, né? Como foi que surgiu a doutrina espírita, como foi que ela se desenvolveu, né? Uma espécie de homenagem a Kardec e a doutrina dos espíritos. Para a gente começar a nossa conversa, irmãos, eu gostaria de informar, acredito que é conhecimento da grande maioria de todos,
de que o Espiritismo ele é a terceira revelação, né? Moisés, Jesus, o Espiritismo. Dentro do cristianismo é a terceira revelação. Jesus, quando aqui passou há mais de 2000 anos, ele deixou uma mensagem, né, de que no futuro enviaria um Consolador, e esse Consolador iria resgatar as suas mensagens de forma muito pura, né? E esse Consolador prometido pelo Cristo é exatamente a doutrina espírita, certo? Então, vamos começar falando, né, do nosso aniversariante de amanhã, que é Allan Kardec. Na verdade, quando ele reencarnou em 3 de outubro de 1804, ele foi batizado Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de Jean-Baptiste Rivail e Jeanne Louise du Hamel. Ele nasceu em Lyon, na França, né? Não foi em Paris, mas depois ele viveu uma parte da vida dele em Paris. E aos 10 anos de idade, seus pais o matricularam numa escola de referência na Suíça, chamado Instituto de Yverdon. Era um instituto cosmopolita, ou seja, tinha estudantes de várias nacionalidades, né? Não tinha apenas suíços, né? A grande maioria suíços, evidentemente, pelo fato do Instituto de Yverdon se localizar na Suíça, mas você tinha ali muitos estudantes franceses, belgas, alemães, ingleses, né? Italianos. E imagine, né, a coragem dos pais de Rivail, né? Ainda nesse momento não era Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e matriculá-lo numa escola em outro país, né? Em outra nação que era a Suíça, com 10 anos de idade, né? Eu fico imaginando a coragem, mas ao mesmo tempo a decisão difícil, porém amorosa, de matricular uma criança, né, um filho, numa escola em outro país. Mas evidentemente que essa foi uma decisão de coragem, mas acima de tudo de muito amor, porque eles sabiam que estava oferecendo a Allan Kardec provavelmente uma das melhores escolas do mundo naquele momento. E por quê ela era tão conceituada? Porque o seu professor e diretor máximo foi um dos maiores pedagogos que já existiram na história, chamado Johann Pestalozzi, né? E o método de Pestalozzi corria o mundo, né? Como um método de grande sucesso, de grande formação, não só intelectual, mas moral, de todas as pessoas, né, que passaram pelo seu instituto, certo? O Instituto de Yverdon, ele era uma escola multidisciplinar, né, de instruções diversas. Para vocês terem uma ideia, um dos professores do Instituto de Yverdon foi um dos fundadores da geografia, o professor Karl Ritter. Foi um dos professores em Yverdon. Ele próprio tinha estudado em Yverdon e lecionou lá. Isso é só para a gente perceber, né, o nível das aulas, o nível da qualidade de ensino daquele instituto. Ele tinha uma espécie de formato de castelo, né? Um local assim meio bucólico na Suíça, e era um local muito agradável, né? Muito agradável, não só esteticamente, mas acima de tudo energeticamente, vibratoriamente, porque o Pestalozzi, que além de professor é diretor máximo da instituição, fundador e etc., o Pestalozzi, ele tinha como princípio máximo do seu método educativo, né, do seu sistema pedagógico, ensinar com amor, que é foi uma característica muito forte de Allan Kardec também. Nesse momento ainda não Allan Kardec, tá? Professor, também não professor ainda, né, que ele era um garotinho de 10 anos, Hippolyte Léon Denisard Rivail, certo? Em 1822, quer dizer, um pouco antes, aos 14 anos de idade, o Rivail ele volta para a França, né? E não para Lyon, que era a sua terra natal, mas para Paris. E ali ele, com 14 anos, ele estava já iniciando a docência. Para vocês terem uma ideia, ele começou a dar suas primeiras aulas com 14 anos. E a quem ele lecionava? Ele direcionava o seu trabalho para quem? Ele lecionava para os seus condiscípulos. Ele ensinava os seus colegas.
Imagine, aos 14 anos de idade, né? Um jovem de 14 anos de idade. Nessa época eu fazia a antiga oitava série, que hoje é nono ano, né? E no longínquo ano de 1996, né? Fazia oitava série, hoje nono ano, 14 anos. E Kardec, Rivaio, né? Hipólito Leão Denisard Rivaio, ensinando os colegas dele, né? Os condiscípulos. Vejam só que ele já tinha assim uma paixão, né? Muito grande, e não só paixão, porque não basta você gostar, né? Ele tem uma aptidão, ele tem um desenvolvimento já muito forte, né? Para essa área tão maravilhosa, tão linda que é a educação, né? A pedagogia. Em 1822, né? Como eu falei, ele volta para a França, mas não para sua cidade natal, Lyon, e sim para Paris, né? Em 1823, Rivaio iniciou os seus estudos de física, particularmente no campo do magnetismo. Ele foi assim um discípulo muito forte do Franz Anton Mesmer, que é considerado o pai, né, do estudo do magnetismo animal. Mesmer era alemão, radicado na Áustria, né? Ele nascido na Suábia, Alemanha, mas ele viveu boa parte da sua vida em Viena, capital da Áustria, e estudou e lecionou em Viena. E aí Kardec, o professor Rivaio, né, ele ainda estava, digamos assim, iniciando na docência, mas já muito ligado na física, particularmente na questão do magnetismo, né, influenciado por Mesmer, que viria a ser um dos seus mestres. E é importante a gente ter em mente essa informação. Por quê? Porque mais à frente, esse domínio do estudo da física, do magnetismo, por parte de Rivaio, serão decisivos, né? Será decisivo, melhor dizendo, para a gente entender como partiu o espírito de investigação dele para codificar a doutrina espírita, certo? Rivaio era um homem extremamente erudito, né? Muito culto, era uma pessoa que amava o conhecimento, amava se instruir, amava conhecer, né? E para a gente ter uma ideia, meus irmãos, ele estudou pedagogia, né? Ele se formou em pedagogia, ele estudou filosofia, foi muito influenciado pelo pensamento positivista de Augusto Comte, né? Augusto Comte, pensador francês, filósofo, considerado um dos fundadores também da sociologia, né, junto com Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Augusto Comte foi o pai da filosofia positivista. Filosofia essa que influenciou e muito Kardec, nesse momento ainda Rivaio, né? Influenciou e muito. Influenciou por quê? Porque tem duas características muito fortes no positivismo que alimentaram o pensamento de Rivaio e que são características muito fortes da doutrina espírita também, que é a visão de progresso, né? De que a vida caminha para o progresso, e, na verdade, todos os aspectos da vida, tudo na vida caminha para o progresso, e a questão da importância da investigação científica, né? A ciência como campo imprescindível da racionalidade para desmistificar informações falsas e para obter a verdade. Então, o positivismo influenciou e muito o professor Rivaio, e Augusto Comte foi, junto com Mesmer e o professor Johann Pestalozzi, digamos assim, três dos grandes mestres, dentre vários mestres que ele teve, dos grandes influenciadores do pensamento do professor Rivaio. Muito importante a gente gravar esses nomes, tá? Johann Pestalozzi, com quem ele estudou desde a infância até voltar para a França. Franz Anton Mesmer, o magnetizador, médico, alemão e magnetizador, estudante de física também. E o Augusto Comte, né? Porque as linhas de raciocínios desses três homens influenciaram muito, não só a personalidade, mas o cientista, né? Futuro Allan Kardec. Certo? Então, o professor Rivaio estudou pedagogia, filosofia, biologia, certo? Principalmente o campo da botânica,
Tá? Ele aprofundou muito a questão da botânica, na física o magnetismo, certo? E ele chegou a estudar medicina também, que não quer dizer que ele chegou a se formar médico. Ele não chegou a se formar médico. Ele não tinha o título de médico, mas ele também estudou a medicina e aprofundou principalmente a anatomia. Então, observe, meus irmãos, que formação teve esse homem, né? Extremamente erudita, né? Muito erudita. E isso foi fundamental para que ele viesse a ser o codificador do Espiritismo. Mas não só a erudição. É importante que se diga que, mais do que um homem culto, intelectual e inteligente, ele era um homem sábio. Esse foi o detalhe, né? Essa foi a característica que o fez merecer a missão de ser o grande codificador do Espiritismo. Porque intelectuais e eruditos existem vários. Mas o Espiritismo precisava de um homem que, além de vasto conhecimento, de visão ampla e aberta, né, desenvolvida de praticamente todos os campos de conhecimento, o Espiritismo, acima de tudo, precisava de um homem de bom coração, de bons sentimentos, para ter a sabedoria de usar esse conhecimento, todo esse cabedal de informações. Né? Então, acima de tudo, o bom coração dele, a pureza do seu coração, a sua sabedoria, o seu bom senso, né? E ele foi apelidado de o bom senso encarnado pelos espíritos de luz, foram o diferencial para que ele merecesse esta missão tão grandiosa e feita com tanta perfeição que foi codificar a doutrina espírita. Certo? Para vocês terem uma ideia, ele falava 7 idiomas. Francês, sua língua, né? Sua língua materna. Alemão era a segunda língua que ele mais dominava. Ele costumava, o professor Rivaio costumava escrever muita coisa em alemão, escrever, traduzir. Então, francês, alemão, holandês, inglês, grego, latim, né? Italiano. Ele dominava todos esses idiomas. 7 idiomas. Né? Dominava todos. Principalmente, depois do francês, evidentemente, que era a sua língua materna, o alemão. Era a segunda língua que ele tinha assim, maior domínio. Certo? Em 1825, ele criou uma escola, né? Dirigiu uma escola de primeiro grau, que era a instrução primária superior para crianças. Certo? Ele tinha um amor muito grande por ensinar crianças. Muito grande mesmo. Né? Tanto é que ele tinha esse amor tão grande pelas crianças, né? Que ele, digamos assim, ele tinha na mente dele muito forte que a iniciação ao conhecimento, os primeiros passos do conhecimento são decisivos para a formação de um ser humano para o resto da vida dele. Né? E eu concordo. Né? Eu diria que todos os professores são importantes na vida de um ser humano, mas aqueles primeiros, né, os que nos ensinam as primeiras lições, porque eles têm um impacto, assim, uma ressonância para o resto das nossas vidas. Né? Porque todo conhecimento ele deve ter uma base muito sólida, né? Tem que ter um começo muito bem consolidado, assim, bem edificante, porque se a gente, na nossa iniciação acadêmica, crianças, né, pequenos, a gente não tem uma boa formação, a tendência é isso virar uma bola de neve ao longo da nossa vida acadêmica, até o momento em que a gente chega à universidade ou pós-universidade, a gente ter problemas, né? Assim, de desenvolver outras aptidões, outros talentos. Né? Então, é por isso que o professor Rivaio, ele tinha um amor muito grande, ele tinha uma paixão muito grande por estudar, por lecionar para qualquer ser humano, mas principalmente pelas crianças. Né? Ele não chegou a ter filhos, e aí me parece que não chegou a ter filhos, mas os filhos dele na prática, acabaram sendo seus estudantes, né, os pequenos. Inclusive, foi por influência dele e de outros pedagogos que surgiu mais ou menos a expressão jardim da infância, né? Porque ele tinha essa visão de as crianças eram como flores, né? E que precisavam ser bem cuidadas desde pequenininhas para poder germinar, se desenvolverem bem. E daí vem a expressão jardim da infância.
Não estou dizendo que ele foi o criador dessa expressão, mas ele foi muito influenciado por essa linha de raciocínio. Certo? Em 1832, meus queridos irmãos, ele conheceu, né, o professor Rivaio conheceu uma pessoa por demais especial na vida dele. Né? Muito especial, uma pessoa brilhante e espetacular, como ele. Né? Ele era uma pessoa espetacular. Uma pessoa brilhante, espetacular, muito especial. E fez toda a diferença na vida dele, além dos mestres que ele teve, né? Os pais, os professores. E essa pessoa, ela foi realmente um porto seguro, um braço forte, né? Um braço direito, né? Para todas as situações da vida dele, principalmente para situações difíceis, né? Que foi a sua esposa, né? A Amélie Gabrielle Boudet, que viria a ser futuramente a senhora Rivaio, né? Madame Rivaio, a senhora Allan Kardec, né? Quando ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Amélie Gabrielle Boudet, também professora, né? Ela tinha dotes principalmente no campo da educação artística, 9 anos mais velha do que Rivaio, certo? Isso foi uma das coisas assim que encantaram, né, muito ele, a questão da não apenas da diferença da idade, mas a diferença da idade refletir na maturidade daquela mulher. Quando eles bateram o olho um no outro assim, os olhos são um espelho da alma, né? Eles realmente tiveram assim uma ligação espiritual muito forte. Foi, como se diz, né, romanticamente, né, classicamente, foi amor à primeira vista, né? E esse amor à primeira vista não foi assim um encantamento material, né? Não foi assim um encantamento, uma atração física, embora também houve essa atração magnética física. Foi, acima de tudo, uma atração espiritual, né? Quando um bateu o olho no outro, eles sentiram ali que era um reencontro, né? Que era um momento especial para os dois. E a diferença de idade, imaginem vocês, no século XIX, né? Existia todo um preconceito, até bem pouco tempo existia preconceito, ou existe ainda, talvez, algum resquício de preconceito em relação a essas diferenças de idade, né? Particularmente, eu não vejo nenhum problema, uma vez que o que importa é o amor, o sentimento e, acima de tudo, a cumplicidade, né? O companheirismo. Agora, imaginem vocês no século XIX, né? Para aquela época, um jovem se apaixona por uma mulher 9 anos mais velha, e aquilo não era muito comum, até bem pouco tempo, em alguns países talvez não fosse. Né? Eu, particularmente, não concordo, volto a dizer. Acho que diferença de idade não quer dizer nada, independente de se pender para o lado masculino ou feminino. Tendo sentimento, tendo amor, tendo cumplicidade, né? Tendo companheirismo, é o que está valendo. E foi o que aconteceu. Ele conhece a Amélie Gabrielle Boudet e esta mulher foi sua companheira para todas as situações. Todas. Principalmente as complicadas, quando ele codificou a doutrina espírita e essa doutrina passou a ser perseguida nos seus primórdios. Né? Além de que ela foi uma grande apoiadora dele no processo de codificação e desenvolvimento da doutrina espírita. Tem uma frase, meus irmãos, do professor Rivaio, que eu acho espetacular e que, assim, é um pensamento, na verdade, né? É um pensamento. Quase um parágrafo, né? É um pensamento. Que eu acho que é interessante para a gente entender a linha de raciocínio dele e o espírito desse homem, como era um espírito diferenciado, né? Um espírito muito elevado. Ele dizia que mais importante do que a instrução é a educação. Por quê? Para a gente sentir, né, o espírito dele, a personalidade dele. Instrução é acúmulo de conhecimentos, certo? É importante, muito. Ele próprio, a gente narrou aqui, tinha paixão pelo conhecimento. Então, conhecimento é importante? É instrução. Mas mais importante é a educação. Porque a educação, ela vai além da instrução. Né? A educação é o desenvolvimento do aspecto moral, da sabedoria, né? Da ética. E ele tinha isso como muito forte. Né? Instrução é importante, mas a educação é mais importante.
Ele dizia assim, instrução desenvolve a inteligência, o talento. A educação desenvolve o coração. A educação desenvolve o caráter do ser humano. O caráter ético do ser humano. Ambas são importantes, mas a educação é mais importante que a instrução. E eu concordo plenamente com o professor Rivalli. Ele era um homem muito perspicaz. Tinha um espírito sagaz, né? Tinha o espírito de agudeza de espírito, no sentido de inteligência profunda, né? De grande desenvolvimento intelectual. Mas, acima de tudo, ele era um humanista, acima de tudo, ele era um cientista ético, um cientista do amor, digamos assim, né? Porque ele conseguia concatenar bem intelecto, cérebro com coração. Porque assim ele saberia usar aquele conhecimento para o bem da humanidade. Por isso que ele dizia que educação é mais importante do que a própria instrução. Né? Era um homem que tinha o prazer de conhecer e de compartilhar esse conhecimento. Lembram-se da lição do Evangelho, a missão do homem inteligente na Terra. Eu não tenho certeza, né? O Cristo, Sócrates, tantos outros grandes mestres, e coloca Allan Kardec também. Pessoas assim que desenvolveram tão sabiamente essa missão de compartilhar o conhecimento, né? De forma humilde, sábia, precisa. Então, eles tinham essa sabedoria, né? Esse bom tato em usar o conhecimento para o bem da humanidade. Porque o conhecimento ele só tem valor se ele for utilizado para a evolução, para o bem da humanidade. Né? Tem pessoas que usam o conhecimento como algo utilitário, apenas para ter uma boa condição material, apenas para ter um conforto. Nada contra, o espiritismo não é contra o conforto nem a riqueza, nem eu particularmente sou. Mas a gente tem que usar o conhecimento acima de tudo, não só para a nossa sobrevivência, faz parte, precisamos, é importante, mas acima de tudo para contribuir para a evolução da humanidade. Né? Cada um de nós tem aqui uma missão, e esse conhecimento, seja a área que for, ele tem que ser usado para o crescimento, o engrandecimento e para a evolução da humanidade. Né? Era um homem humilde, um educador erudito e, acima de tudo, um cristão. O professor Rivaio, ele teve uma formação católica dos seus pais e ele também teve uma instrução, assim, uma formação protestante no Instituto de Verdun. Observem que ele teve contato com o cristianismo, né? Ele teve a educação católica de seus pais e teve também contato com o protestantismo, né? Com a religião metodista, né? Do Instituto de Verdun, na Suíça. Certo? Ele tem uma didática, meus irmãos, principalmente com as crianças, de que o estudante ele deve aprender a descobrir o conhecimento. Ele tinha aquela coisa que Paulo Freire fala muito de eliminar a educação bancária, né? Bancária no sentido de fazer depósito, né? De que o professor ele não deposita com conhecimento nas pessoas, né? Ele estimula o estudante a descobrir o mundo, né? A descobrir o conhecimento. Dizem que os grandes professores, eles não são conteudistas, né? Eles até trabalham conteúdo. Acima de tudo, eles estimulam no estudante, o grande professor estimula no estudante como descobrir o conhecimento. E principalmente como aquilo se tornar prazeroso, né? Prazeroso porque a palavra saber vem de sabor. Tem a mesma origem, o mesmo significado. E saber tem que ter sabor. Às vezes não tem, dependendo da didática, da metodologia, ou da maneira como o estudante absorve. Mas saber tem a ver com saber. Né? E o professor Rivalli tem essa visão, né? Que a criança, o jovem, ele tem que ler o mundo à sua volta. Ele tem que interpretar o mundo à sua volta. Né? É um método assim, bem filosófico, né? Bem humanista. Né? Como Sócrates trabalhou, como os pensadores do Renascimento trabalharam. Enfim. Ler o mundo à sua volta, né? E através de quê? Através de um método que ele aprendeu com seu mestre Pestalozzi, lá no Instituto de Verdun. Intuição e observação. O professor deve estimular no estudante a intuição e a observação.
Meus queridos, partindo agora do fenômeno das mesas, né? Antes do fenômeno das mesas girantes, melhor dizendo, quais foram os fenômenos mediúnicos que surgiram assim de maneira mais... A mediunidade sempre existiu, os fenômenos mediúnicos sempre existiram ao longo da história, na verdade. Mas quais foram os fatos mediúnicos, as constatações, os fenômenos mediúnicos que foram assim os divisores das águas em termos de investigação científica da mediunidade e, por consequência, surgimento da doutrina espírita? Basicamente foram dois, né? A questão da família Fox, lá em Hydesville, em Nova York, Estados Unidos, 1848, e o fenômeno das mesas girantes na Europa, né? Não só na França, mas na Europa, certo? Então, observem o seguinte, o primeiro grande, digamos assim, fato histórico, lembrando, viu, irmãos, que a mediunidade, esse tipo de fenômeno mediúnico já existia desde que existe humanidade na Terra. Mas, assim, o primeiro fato histórico que estimulou e muito a investigação mediúnica foram os fenômenos mediúnicos de Hydesville. Hydesville fica num condado de Nova York, né, Estados Unidos. Em 31 de março de 1848, ocorreu um fato lá muito interessante, né? E foi o seguinte. Existia uma família, toda ela metodista, né, protestante, evangélica, era a família Fox. Tá? Era a família Fox. Era um casal e 3 filhas mulheres. Dessas 3 filhas, Kate, Margaret e Leah, 2 brincavam com os espíritos. Brincavam mesmo, certo? Elas ouviam as batidas assim, sabe? Na parede, e não conseguiam dormir. Na parede, na porta. Elas ficavam sem dormir, né? Essas 2, a Kate e a Margaret, elas eram bem jovenzinhas mesmo, crianças. E aí elas ouviam as pancadas, as batidas, sabe? E imitavam. O espírito batia, fazia 2 toques, com um som específico, e elas batiam na mesma quantidade de toques e imitando aquele som. Um belo dia elas contaram aos pais, né? O que estava acontecendo. Elas eram crianças, né? Elas contaram e os pais ficaram assustados, né? Porque eles não entendiam o que estava acontecendo, que fenômeno era aquele, o que podia ser, né? Eles vão um dia ao culto, né? Um culto na igreja metodista, que era a religião dele, e o pastor, ele recomendou que as meninas não imitassem os espíritos, né, as batidas. E eles não tinham assim, noção de que eram espíritos, né? Não tinham essa... Eles não entendiam direito o que estava acontecendo. E aí, mas as crianças, sabe como as crianças são, né? A criança, quando gosta da brincadeira, né? E as meninas gostavam, né? Elas gostavam da imitação, elas achavam interessante, elas achavam engraçado, né? Chegavam até a dizer, vamos, velho Splitfoot, né? Faça novamente, né? As crianças, as meninas, a Kate e a Margaret, ficavam chamando realmente os espíritos, sem ter noção que eram espíritos, né? Ou talvez imaginando que fossem espíritos. Elas ficavam para brincar, porque era uma diversão para elas. Né? E aí, queridos, um dia 31 de março de 1948, o espírito que estava fazendo as batidas, ele se comunicou com a família Fox. E como é que ele se comunicou? Através das pancadas, certo? Ele estabeleceu uma espécie de código, assim, para que as pessoas pudessem entender a linguagem. Ele podia falar, elas não estavam ouvindo, né? Ele estabeleceu uma espécie de código. E esse código era mais ou menos assim. Cada batida, cada pancada correspondia a uma letra. Por exemplo, uma pancada isolada, letra A. 2 pancadas, né, uma em cima da outra, letra B. 3 pancadas, letra C. 9 pancadas, letra I. Certo? Método até demorado, né? Mas assim, através dessas pancadas, alguém
escrevendo, né? Assim, pegou um papel, um lápis, escreveu, né? Através dessas pancadas, o espírito, que era o autor das pancadas, ele se comunicou contando a história dele, né? E ele havia sido assassinado. Naquela casa onde a família Fox vivia, ele tinha sido um comerciante, e justamente o motivo dele ter sido assassinado dentro de casa, dentro daquela residência onde os Fox viviam, foi porque queriam pegar o dinheiro dele. Era um comerciante de rua, né, um mascate, e queriam pegar, assassiná-lo, né, matá-lo para pegar o seu dinheiro. E foi o que aconteceu. Né? Inclusive, ele narra nessa comunicação que o corpo dele estava enterrado num porão naquela casa. Para vocês terem uma ideia, esse fato, esse fato foi divisor de águas assim, para começar uma investigação sobre mediunidade, uma investigação científica sobre mediunidade. O espiritismo, a partir dali, ele começa a tomar um rumo, né? O professor Rivaio não morava nos Estados Unidos, socorreu em Nova York, em Hydesville, né? Mas esse fato foi noticiado nos jornais norte-americanos, e além de ter sido noticiado nos jornais norte-americanos, esse fato ele chegou a conhecimento da mídia europeia. Essas notícias chegaram na Inglaterra, na França, na Bélgica, na Alemanha, na Itália, na Suíça, né? Kardec, onde Rivaio estudou, e isso aí tomou uma proporção muito grande. Né? Naquele mesmo século ali, 19, né? Naquele mesmo século, mais ou menos contemporaneamente, começa a surgir um fenômeno na Europa de mesas girantes. Se nos Estados Unidos foram as pancadas na residência da família Fox, em Nova York, na Europa era moda os europeus se divertirem com mesas que giravam e batiam. Essas mesas, meus irmãos, elas eram mesas assim arredondadas de 3 pés. Era o grande divertimento dos europeus em várias regiões da Europa. Não foi só na França, não. Espalhado por várias regiões da Europa. Era divertimento. As pessoas não procuraram investigar aquilo ali de forma séria, científica. Foi justamente esse fenômeno dessas mesas que motivaram, né? Esse fenômeno motivou, melhor dizendo, a investigação do professor Rivaio sobre a mediunidade, e essa investigação resultou na criação da doutrina espírita. Da doutrina, né? O fenômeno espiritismo sempre existiu desde que a humanidade existe. Certo? 1853. As mesas girantes, particularmente na França. Em 1853, o professor Rivaio, ainda não Allan Kardec, ele foi convidado para assistir esse espetáculo, né, das mesas girantes. Ele foi convidado por um amigo dele de longas datas, um amigo dele de aproximadamente 25 anos de amizade, o senhor Fortier. O convidou para testemunhar essas mesas que giravam e que batiam. Aí o professor Rivaio pensou, não me parece tão absurdo que isso possa acontecer. Né? Racionalmente, a eletricidade pode mover os corpos. Observem que o futuro codificador do espiritismo, ele, a princípio, ele não desconfiou de mediunidade, de influência dos espíritos de forma alguma. A princípio, ele imaginou que era a eletricidade que movia aquelas mesas. E por que a eletricidade? Lembra que a gente comentou que ele tinha estudado magnetismo? Né? Franz Anton Mesmer, ou mesmerismo, né? A doutrina do magnetismo. Um médico alemão, também era magnetizador, estudou física, né? Magnetismo. Pois bem, Kardec, professor Rivaio ainda, né? Ele estava em mente que não. Acho que é a eletricidade que move esses corpos, né? Move essas mesas. Só que aí o senhor Fortier e o senhor Carlotti, outro amigo do professor Rivaio, disseram, Rivaio, essas mesas não só giram e batem, não. Elas falam. Aí ele pensou, professor Rivaio, peraí, eu tenho que ver isso, eu tenho que testemunhar isso.
No dia que uma mesa tiver um cérebro, tiver nervos, tiver neurotransmissores, eu acredito que, além de se mover, ela é capaz de falar. E eles acrescentaram, o senhor Carlotti e o senhor Portillo. E elas falam de assuntos diversos, né? Ética, filosofia, física, política, religião, enfim, artes. Essas mesas falavam de diversos assuntos. Isso motivou o professor Rivaio a testemunhar. Foi quando ele recebeu o convite de uma senhora, né, a Madame Planemezon, né, recebeu o convite desta senhora, Madame Planemezon, de ir até a sua residência testemunhar esse fenômeno das mesas girantes, dançantes e falantes. E o que aconteceu? Ele percebeu, com a sua sabedoria, com a sua perspicácia e também com a influência da espiritualidade, né, elevada dos espíritos de luz, ele percebeu, professor Rivaio, que existia uma força que estava movendo aquelas mesas. Ele ficou convencido que essas forças eram espirituais quando ele testemunhou não mais as mesas girantes e falantes e dançantes, quando ele testemunhou, sobretudo, um grupo de jovens, bem novas mesmo, quase adolescentes, praticamente adolescentes, que estavam falando, e ele percebia que elas estavam falando como porta-vozes de uma força maior, ou de forças maiores, e que elas estavam falando sobre aspectos que elas não tinham condição de falar, porque não tinham conhecimento de causa do que estavam falando, não tinham sequer idade suficiente para ter tempo, academicamente falando, de falar do que elas estavam falando. Eram muito jovens, pouco experientes de vida e academicamente. E ele sabia também, pela própria questão da intelectualidade daquelas meninas, que elas ainda não teriam a condição de falar do que eles estavam falando. Justamente porque as meninas falavam como porta-vozes dos espíritos. Espíritos esses que serviram, digamos assim, como objeto da investigação científica e filosófica do professor Rivaio e que resultou dessa investigação na codificação da doutrina espírita. Certo? Então, ele foi estudar os fenômenos e aí ele recebeu a visita de um espírito sábio, né? Espírito de luz, um espírito perfeito. E aí o professor Rivaio perguntou, como é seu nome? E a entidade, o espírito, se apresentou. A verdade. Meu nome é a verdade. La vérité, né? Em francês. Esse espírito veio a ser o seu grande mentor, guia espiritual. O professor Rivaio tinha um protetor, que ele conheceu o nome, Espírito Z, de Zéfiro. E o Espírito de Verdade era seu guia, seu mentor espiritual. Esse Espírito de Verdade, junto com Zéfiro, ele coordenou, né, o estudo, a investigação científica de Rivaio daquele fenômeno das mesas girantes, falantes, e, sobretudo, da mediunidade naquelas meninas, da comunicação dos espíritos para aquelas mocinhas. Né? E aí, o professor Rivaio começou a frequentar as residências onde aquelas mocinhas, elas falavam, algumas falavam, né, como porta-voz dos espíritos, e outras escreviam, certo? Algumas escreviam. E essas jovens, elas foram fundamentais para a escritura, para a codificação da doutrina espírita. Elas prestaram um serviço extraordinário à humanidade através do nosso codificador, Allan Kardec, e com a coordenação da espiritualidade superior. Né? Especialmente o Espírito de Verdade, que capitaneou, né, uma pleiade de espíritos superiores e trouxeram para a humanidade
todo o conhecimento que a doutrina espírita pôde revelar, através da mediunidade e através do nosso codificador, Allan Kardec, ainda professor Rivaio. Já já ele vai se tornar o professor Allan Kardec. E quais foram, meus irmãos, as médiuns que auxiliaram, né, ajudaram o professor Rivaio, trouxeram esse grande conhecimento chamado doutrina espírita para todos nós que fomos presenteados com esse conhecimento maravilhoso. É preciso que a gente revele os nomes dessas jovens, porque elas precisam, né, assim, não por questão de vaidade, de ego, né, mas por uma questão realmente da gente ter conhecimento histórico de quem foram essas jovens e por uma questão até de gratidão também, né, o trabalho gigantesco que essas jovens fizeram. Foram as irmãs Bodin, né, Caroline e Julie Bodin, a senhorita Aline Charlotte, a senhorita Jafé. Outras jovenzinhas também, mas nós não podemos esquecer, né, dessas. Essas auxiliaram muito o professor Rivaio, né? Então, as irmãs Bodin, Caroline Bodin, Julie Bodin, Aline Charlotte e a senhorita Jafé. 4 mocinhas, muito jovenzinhas, mas 4 gigantes. Né? Muito jovens na idade, mas gigantes no trabalho de auxílio, né, de ajuda ao professor Rivaio, à espiritualidade superior, à humanidade com a codificação da doutrina espírita. Né? E aí, meus irmãos, no dia 18 de abril de 1857, a pedra inicial que fundou, né, o marco fundador da doutrina espírita, o espiritismo foi fundado a partir dessa data, 18 de abril de 1857, nasceu a doutrina espírita com a publicação do Livro dos Espíritos. Obra essa, né, que Kardec deu o nome, o professor Rivaio deu o nome de Livro dos Espíritos, porque ele dizia que ele não podia assinar uma obra que ele não era autor, ele era o codificador, embora eu considere Kardec mais do que o codificador, ele é o grande, realmente, organizador da doutrina dos Espíritos. Como ele humildemente admitiu que a doutrina é dos Espíritos e não dele, como ele admitiu, né, humildemente e sabiamente, que todo aquele conhecimento veio dos Espíritos superiores, ele colocou como livro, né, como título, o Livro dos Espíritos. A publicação dessa obra em Paris, 18 de abril de 1957, funda a doutrina espírita. Esse livro, a princípio, continha 501 perguntas e respostas. Na primeira edição, porque na sua segunda edição, que é a definitiva que nós temos hoje, 1019 perguntas e respostas. Houve um desdobramento. E por quê? Porque o professor Rivaio, ele que fez um trabalho perfeito, árduo, todos os dias, dormia pouco, ficava a altas horas da madrugada, analisando todas aquelas comunicações, as psicografias, o que ele anotava do que as médiuns falavam, com o auxílio do Espírito de Verdade, com o auxílio de Zéfiro, da espiritualidade superior, ele ali ficava horas refletindo, altas horas da madrugada, até ele chegar à conclusão de que ele tinha condições de publicar aquela obra. E aí ele sabia que ele estava entrando para a história, que ele estava, né, desenvolvendo uma nova doutrina, o terceiro pilar, a terceira revelação dentro do cristianismo, a doutrina dos Espíritos. E por que Allan Kardec? Ele foi batizado Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele era um pedagogo muito famoso na Europa. E aí ele poderia ter problemas, e teve, né? Caso ele adotasse seu nome de batismo como codificador e assinando as obras espíritas. Ele saberia que teria muitos problemas e orientado pela espiritualidade, aconselhado pela espiritualidade, ele recebeu a orientação de que era preciso ele usar um pseudônimo, um nome falso, um nome artístico, né? Porque ele teria mais tranquilidade de poder desenvolver a codificação, inclusive as outras obras, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho sobre o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, enfim. E aí foi sugerido ele utilizar um pseudônimo, um nome falso, que na verdade foi um nome de uma encarnação anterior que ele teve nas Gálias, no tempo do Império Romano. E aí foi orientado que ele usasse o nome de Allan
Kardec, que foi o nome que ele usou quando ele foi druida, né? Um sacerdote celta nas Gálias, na época do Império Romano. Quando a Gália Cisalpina, antiga França, antigo nome da França, pertencia, era domínio do Império Romano. Então ele, assim, assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, né? Ele, Hipólito Leão Denis Arrivaio, Allan Kardec, certo? No dia 1º de abril de 1858, um outro marco histórico no espiritismo. Foi fundado o primeiro centro espírita da história, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fundada por Allan Kardec, seus amigos que o acompanhavam nos estudos mediúnicos e junto com aquelas médiuns, né? Queridas médiuns que trabalharam no processo de codificação da doutrina espírita. Essa casa era uma casa de estudos mediúnicos, de absorção de conhecimento que vinha da espiritualidade e também de filtragem, né? O professor Allan Kardec, nesse momento, já Allan Kardec, ele estava naquela casa, acima de tudo, além de estudando ainda o fenômeno mediúnico, entendendo, ele estava desenvolvendo a doutrina espírita, as outras obras que vieram, que construíram o edifício da doutrina espírita, e ele estava também filtrando o que era uma comunicação digna de ser publicada e o que eram publicações que ele não poderia publicar, visto que nem tudo o que vem da espiritualidade é idôneo, é útil, é sábio, e ele só tinha essa percepção quando ele analisava, né, com muita calma, como eu falei para vocês, até altas horas da madrugada, com o auxílio do Espírito de Verdade de Zéfiro e com, acima de tudo, o seu bom senso, a sua sabedoria, ele conseguia, né, separar bem, literalmente, o joio do trigo. O que era digno de ser publicado e o que não poderia ser publicado. Allan Kardec, inclusive, tinha uma outra frase espetacular, assim, sábia demais, né? Quer dizer, eu prefiro deixar de publicar 10 verdades a publicar uma só informação falsa. Né? Nos dias de hoje seria uma fake news, né? Acredito que se ele estivesse nos dias de hoje, ele ia dizer, eu prefiro rejeitar 10 fatos, né, do que publicar um só fake, eu diria que ele utilizaria hoje. Né? E aí, em 1869, irmãos, em 1869, o nosso querido, amado, admirado professor Allan Kardec desencarna. Sua missão estava cumprida, estava concluída. Um aneurisma cerebral, né, é a causa do seu desencarne. E vejam que coisa linda, ele estava desencarnando, trabalhando. Ele estava escrevendo, né, mais uma obra para a doutrina espírita, que acabou se transformando nas chamadas obras póstumas, né, dentro da doutrina espírita. Para eu concluir a minha participação aqui, por que a França? Né? Por que a França foi o cenário escolhido pela espiritualidade para ser o local do nascimento da doutrina espírita? Porque a França, meus irmãos, no século XVIII para XIX, era o centro da intelectualidade da Europa. Provavelmente o centro da intelectualidade do Ocidente. Né? No século XVIII, 1789, ocorreu a Revolução Francesa. 14 de julho de 1789. Revolução essa que se estendeu por 10 anos, até 1799. Essa revolução ela alimentou os ideais do iluminismo de liberdade, igualdade e fraternidade. A França, desde o século XVIII, era o cenário onde o iluminismo surgiu na Inglaterra e na Holanda, mas foi na França onde ele mais se desenvolveu, né? E a Paris é conhecida até hoje como a cidade de luz, justamente por causa do iluminismo, né? Século das luzes, porque se comparava a razão, a sabedoria, uma luz que guia a humanidade para o progresso e para a felicidade. Então, a França era o centro da intelectualidade do Ocidente. Ali viveram Voltaire, François-Marie Arouet, viveu ali Diderot, d'Alembert, Montesquieu, que criou a tripartição dos poderes. Ali viveu, não nascido na França, nascido na Suíça, mas radicado na França, Jean-Jacques Rousseau, né? Todos pensadores, filósofos do iluminismo. Então, a França ela foi assim um cenário ideal, né? E aí era a nata da intelectualidade do Ocidente. E o professor Allan Kardec, ele era fruto, né, da geração posterior ao iluminismo, à Revolução Francesa,
vivendo numa cidade altamente intelectualizada, né, e preparada para ser o centro da sabedoria do Ocidente e, a partir daquele momento, do mundo. Então, por isso que a França ela teve a missão, né, de ser o cenário do nascimento, o berço da doutrina dos espíritos. Naquele momento em que Kardec fundara, né, a doutrina foi fundada pelos espíritos, mas Kardec codificou, organizou, né, o espiritismo. Naquele momento ele tinha uma missão que era provar a existência do mundo ambiente invisível, o intercâmbio dos espíritos, a influência do mundo espiritual, que existe algo além da matéria, existe um mundo ambiente invisível além do que é tangível, do que a gente toca, do que a gente vê, que era o mundo espiritual, que ali é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria, né, que voltaremos para a carne e faremos essas transmigrações por várias eras, até atingirmos a perfeição, a pureza espiritual. Perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta é Deus. A pureza espiritual. Certo? Quando o Espiritismo avança, o século XX e o século XXI, ele passa a ter uma outra missão. No século XIX, a missão do Espiritismo era mostrar que existe algo além da matéria, né? Um mundo, ambiente invisível, o mundo dos espíritos, e que ele tem esse intercâmbio com a gente, nós que aqui estamos encarnados. Que ele tem essa comunicação constante. Século XX e XXI, a grande missão do Espiritismo é contribuir para a evolução da humanidade, principalmente a evolução moral. A nossa evolução se processa em dois aspectos, intelectual e moral. Mas o século XX e, sobretudo, o século XXI, o grande desafio, a grande missão do Espiritismo é ajudar na nossa reforma íntima, no nosso processo de progresso espiritual, sobretudo moral. A gente fica por aqui, meus irmãos, né? E esse é o momento em que a gente vai abrir agora para que vocês possam fazer perguntas ou comentários, né, sobre o nosso estudo, né? Eu diria que é mais do que um estudo, é uma homenagem, né? Para nosso querido Allan Kardec e para que a gente possa compreender como foi que surgiu a doutrina dos espíritos. Portanto, irmãos, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, colocações. Bom, a aula, pelo visto, foi muito boa, porque todo mundo está sem dúvida, né? E realmente falar de Kardec, né, Paulo, é uma coisa, é muito gostoso. A Douglas, biografia Pode falar, Luiz. Fernando, Rafael, Fernando. tudo bom? Fernando e Márcio. Paulo. Parabéns, Paulo, porque você levantou um tema muito complexo. Deu lá na França para nós. Graças a Deus você focalizou aquilo que a gente estuda muito, que é o Livro dos Espíritos, é o Evangelho, todas as obras de Kardec, que foi importantíssimo na condução da nossa vida, não é? E está sendo ainda muito importante para a nossa reforma íntima, para a nossa reforma moral, para nossos estudos, sabendo qual a finalidade do homem na Terra, porque é muito importante isso. Então, você está de parabéns por ter abordado esse tema. Eu adoro esse tema porque é muito bom para todos nós, porque todos nós somos aprendizes, não tem ninguém, vamos dizer, formado em doutrina espírita, todos nós ainda estamos aprendendo e vamos desencarnar aprendendo, né? Então, foi muito bom o tema que você abordou. Eu acompanhei você aqui, porque modéstia à parte, eu já tinha conhecimento do que você abordou. Então, tudo foi corretamente, muito bem explanado, muito bem explicado. E parabéns para você, porque foi um tema muito importante para que possa amadurecer muito mais os nossos conhecimentos. Na véspera da data de nascimento dele. Exatamente, na véspera da data de nascimento, que é amanhã. Né? Que se for mais importante ainda, que amanhã é dia 3 de outubro, foi quando o nascimento de Kardec, foi quando ele chegou aqui para nós. Então, que Deus te abençoe, te ilumine, abençoe a todos vocês aí que fazem esse trabalho muito bonito, Douglas, Fernando, Filho, Rogério, todos vocês, que Deus abençoe vocês, muita luz, muita paz, e vamos torcer para que essa pandemia passe, para que a gente possa começar a trabalhar lá no Caminhando para Jesus, que é a nossa segunda casa máter, onde estamos aprendendo e colocando em prática a nossa vida aqui na Terra. É isso que a gente tem que tirar o aproveito do aprendizado da doutrina dos Espíritos. Muita luz para vocês, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a cada um de vocês. Muita paz. Queridos Fernando e Márcia, assim, para mim
Eu fico lisonjeado, né, com essas palavras, emocionado, feliz de ver e ouvir vocês, né? E dizer que a escolha desse tema foi de propósito, né? Justamente como amanhã é a data do aniversário, então foi a forma que eu encontrei de homenagear um dos meus ídolos, né? Eu sou fã de Allan Kardec. Quando eu estudei a biografia dele, passei a ser mais fã ainda. Quando eu iniciei no Espiritismo, já tinha me tornado fã automaticamente. E quando eu fui aprofundando o estudo da biografia dele, me tornei mais ainda fã dele. Aproveito e digo a todos os irmãos que eu me baseei principalmente nesse livro aqui, Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, né? Dois extraordinários escritores, foram presidentes da Federação Espírita Brasileira. No Rio de Janeiro, Né? exatamente. Exatamente, eu tive a oportunidade de montar esse estudo sobre diversas obras, a gente pesquisa diversas obras, mas a base foi esse livro aqui extraordinário, né? Quem quiser encontrar, que nós abordamos hoje na palestra, a gente se baseou em várias obras, mas sobretudo focamos nessa aqui, tá? Allan Kardec, o Educador e o Codificador, Deus João Toil e Francisco Thyssen. Agradeço muito aí pelas palavras de vocês, pelo carinho, né? E dizer que falar de Allan Kardec, para mim, é uma honra, é um presente, e o aniversário é dele, né, amanhã, e eu que me sinto presenteado por ter feito, essa acho que é a quarta ou quinta vez que eu faço essa palestra. Foi um presente para todos nós. Foi um presente para todos nós. Para mim é um presente, assim. A minha forma sutil de homenageá-lo, né? Obrigado, Luiz, pelas palavras, né? E dizendo que tudo isso só foi possível, só deu certo, porque a espiritualidade ajudou e as vibrações amorosas de vocês, né? De todos que estão aqui, que mentalizaram a prece inicial de Sayonara, e que vocês, numa rede, né, muito forte, vocês me ajudaram, junto com a espiritualidade, né? O mérito desse trabalho é da espiritualidade. Eu sou um instrumento muito imperfeito, sou um microfone da espiritualidade, um microfone muito enferrujado. Felipe, obrigado também pelo carinho, Felipe, pelo comentário. Abraço em todos, assim, né? Hoje, por enquanto, um abraço virtual, né? Por enquanto. Para você saber, Kardec teve pelo menos duas meninas. Paulo, vamos pedir a você para fazer a prece de encerramento, já que você fez a palestra, essa maravilhosa palestra. Pedimos que você faça a prece de encerramento do nosso estudo da noite de hoje. Então, vamos nos encaminhar para a finalização, né, do nosso trabalho. E, mais uma vez, agradeço. Né, eu vi mais comentários aqui, muito carinhosos, muito gentis, né, com o nosso estudo. Muito obrigado, pessoal, a todos. Então, vamos elevar nosso pensamento. Senhor Deus, inteligência suprema do universo, Pai de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, espiritualidade amiga, só temos a agradecer, em primeiro lugar, por nos ter enviado nosso querido, amado, admirado Allan Kardec, por nos ter enviado este Consolador prometido, que é a doutrina dos espíritos superiores, e por esta oportunidade, né, desse estudo, e assim podermos conhecer um pouquinho da biografia desse gigante chamado Allan Kardec, deste grande homem que serve de exemplo, não só como codificador, não só como trabalhador espírita, mas, acima de tudo, como ser humano. Né? Ele serve de exemplo para a gente como ser humanos, no dia a dia, né? Da pessoa ética, correta, maravilhosa, né? Que ele é, na verdade, ainda é. E só temos a agradecer pelo clima de paz, de harmonia, de alegria, de união, de entendimento. Agradecemos pela assistência, né, prestada pela equipe espiritual, todo esse trabalho tem um mérito, acima de tudo, desta equipe espiritual maravilhosa, nossos amigos espirituais que coordenam esse trabalho, né, e pedimos humildemente que estas vacinas da Covid-19 possam chegar o mais breve possível, para que o mais breve possível também possamos abraçar as pessoas que a gente ama, beijar as pessoas que a gente ama, para que a gente possa retomar os nossos trabalhos presenciais nas casas espíritas, né? Enfim. E assim, nesse momento também pedimos para todos os irmãos que estão, né, infectados, contaminados pela Covid-19, que eles tenham o merecimento da cura,
que os irmãos que não foram contaminados possam estar protegidos, né? Não venham se contaminar, mas que, acima de tudo, ao final desta pandemia, nós possamos estar mais fortalecidos e amadurecidos espiritualmente, né? E, em nome de Deus, em nome de Jesus, também homenageamos os profissionais que estão na linha de frente nesse trabalho, grandes heróis, né? Exercendo uma grande missão, em particular os profissionais de saúde, mas todos os profissionais que não pararam durante a pandemia. Em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, agradecemos por mais essa oportunidade. Mais uma vez, reverenciamos Allan Kardec e devolvemos a palavra ao nosso amigo irmão Douglas, para que ele possa dar por finalizado na Santa e Divina Paz. Uma boa noite e muita paz para todos. Boa noite, assim seja. Antes de encerrarmos o nosso trabalho, gostaríamos de passar uma mensagem para as pessoas que estão em tratamento, que após o término da palestra, fiquem recolhidos no seu lar, que os trabalhos da Casa do Caminhando para Jesus continuam à distância. E todos nós, os trabalhadores, estamos, logo após o término das palestras, estamos reunidos virtualmente, fazendo as vibrações para todos que estão em tratamento. Então, ao término agora da palestra, até 9h30, fiquem recolhidos no seu lar, vibrando, orando, que nós estamos, todos nós, os trabalhadores da casa, estamos unidos e trabalhando à distância. E assim, com essa prece que nosso irmão Paulo fez, vamos agradecer ao nosso irmão, agradecer a espiritualidade e, principalmente, a Deus, nosso Pai amado, e a Jesus, nosso querido mestre e irmão, por mais essa oportunidade de aprendizagem que nós estamos tendo na noite de hoje. Muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, gente.